Sim, Pai querido, Tu és digno. Sim, Deus de misericórdia, de ser glorificado e exaltado por essa obra gloriosa, bendita e única do Senhor, em favor da humanidade. E por isso que aqui estamos, porque a Tua verdade se revelou, o verbo do Teu reino habitou no nosso meio, se fez carne, para nos resgatar da morte, para nos reconciliar contigo de novo, Pai querido. Essa foi a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra da cruz em nosso favor, nos purificando dos pecados. Só nele existe aliança eterna contigo, Pai querido, da nova Jerusalém, das moradas celestiais e da vida eterna, só em Cristo Jesus, porque Ele é o único que nos leva a Ti, Pai querido, porque Ele é o único caminho, verdade e vida. A videira que nos limpa, a videira que nos faz frutificar, é o pão vivo que desceu do céu, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está nele, tudo foi feito por Ele e para Ele, porque todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Teu Filho amado, o Teu unigênito Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E que a Tua palavra, Senhor, nesta manhã fale aos nossos corações, nos console, nos orienta acerca da verdade. Seja essa espada dois gumes, mostra a nossa realidade, para que haja o arrependimento, a conversão, a mudança de mente, um novo coração, e para que possamos alcançar a novidade de vida. Então, Pai querido, em Cristo Jesus, Te agradecemos, e fale conosco pela Tua palavra, porque o Teu Espírito Santo é quem nos consola, Ele é o nosso orientador, Ele é aquele que nos direciona acerca da verdade de Jesus Cristo e da glória do Teu reino. Então tenha liberdade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo nesta casa de oração, Tu és bem-vindo neste ministério, e por onde ele for, esse ministério constituído, Tu és bem-vindo, porque é a aliança que nós temos com o nosso Pai, a aliança que nós temos com o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador. Tu és o nosso tutor, Espírito Santo, orienta-nos, porque é o Senhor que nos consola acerca da volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia! Shalom! Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se assente em nome de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo, tenha liberdade também, e agora pegue a sua Bíblia, por favor, e vá lá para o Evangelho de Marcos, o capítulo é de número 15, e o versículo é 33, Marcos 15, 33, quando terminarmos o discernimento e a leitura do Evangelho de Marcos, nós vamos começar duas cartas do apóstolo Paulo ao mesmo tempo, Gálatas
Tessalonicenses. Gálatas e Tessalonicenses. Deus é maravilhoso. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de todo louvor, verdade e justiça. Amém? Olha o que diz aí, olha, você que quer ter a liberdade, antes de nós entrarmos na mensagem, aqui do lado ó, tem um QR Code, tá bom? Para você poder semear. Tenha liberdade. Eu sempre digo o seguinte: se você tem convicção que esse ministério pertence ao reino de Deus, fala da palavra dele, ensina e traz a mensagem do evangelho, e é uma terra fértil, tenha liberdade de semear. Se você tem certeza que a sua semente nesse ministério alegra o coração de Deus, está aqui o QR Code e fique na dispensação do consolo do Espírito Santo acerca dessa semeadura, tá bom? Então vamos para a palavra em nome de Jesus. Diz o seguinte, o versículo 33, ao meio-dia, caiu uma escuridão sobre toda a terra, e durou até as 3 horas daquela tarde. Então Jesus clamou com grande voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que o quê? Me abandonou. Antes de continuarmos, no dia de ontem, a Escritura Sagrada deixou muito claro que às 9 horas da manhã, Jesus Cristo foi o quê? Crucificado. Ok? Então a Escritura Sagrada, no versículo 33, continua dizendo que ao meio-dia caiu uma escuridão que foi até às 3 horas da tarde. Às 9, Jesus Cristo é crucificado. Ao meio-dia, às 3 horas, essa escuridão toma conta de todo o ambiente. E é quando Jesus Cristo diz, por que me abandonou? Meu Deus, meu Deus. Aí o versículo 35 continua dizendo, algumas das pessoas que estavam ali, pensaram que ele estivesse chamando quem? O profeta Elias. Então um homem correu, apanhou uma esponja, encheu-a de vinagre e suspendeu até Jesus numa vara. Esperem, vamos ver se Elias virá tirá-lo, disse ele. Então Jesus soltou outro forte grito e entregou o quê? O Espírito. E o véu do templo rasgou em 2, de cima até embaixo. Quando o centurião romano, que estava ao lado da cruz de Jesus, ouviu o seu grito e viu como ele entregou o Espírito, exclamou, verdadeiramente, este homem era quem? O Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres olhando à distância, entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Elas e muitas outras mulheres na Galileia, que eram seguidoras de Jesus, o haviam servido, prestando-lhe serviços, quando ele estava na Galileia, e tinham vindo com ele, para onde? Para Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante, né? Nós vamos começar a mensagem de hoje trazendo 2 detalhes desses versículos. Olha como é a situação do coração do ser humano. A palavra diz que achava que Elias iria tirar Jesus de lá. É interessante que Jesus Cristo já tinha falado que Elias já tinha vindo. Sim ou não? E que era quem? O espírito de Elias estava em quem? Em João Batista. Mas este
vendo toda aquela situação, todo aquele cenário, toda aquela condição, mais uma vez, tem uma atitude errada, de negação da palavra, de negação da verdade. Eu vou pegar aqui, vamos molhar a esponja. Peraí, eu estou molhando uma esponja aqui no vinagre, vou colocar até os lábios de Jesus para dar mais um pouco de fôlego de vida para ele, para que possamos ver se Elias vem mesmo, porque ele está chamando por Elias. Ele não estava chamando por Elias. Ele estava falando: meu Deus, por que me desamparou? Por que me abandonou? Mas o coração endurecido fecha os olhos e tapa os ouvidos. E a pessoa começa a ter atitudes de negação à palavra. A segunda condição aqui é do centurião, que quando ele vê realmente a expressão de Jesus, quando ele vê realmente o grito, o clamor de Jesus, quando ele vê realmente o brado de voz de Jesus, quando ele vê como Jesus Cristo entrega o seu Espírito, sai dos lábios dele, verdadeiramente era o Filho de quem? De Deus. Verdadeiramente era o Messias. Com toda a propriedade eu digo que ele era o Salvador. Olha que coisa interessante. Um coração pronto e disposto para receber o reino. Um coração pronto e disposto para ter a convicção de que a verdade estava sendo expressa. Assim é a Escritura Sagrada, em todo momento ela expressa a verdade. Mas aí, temos que saber a condição do nosso coração. Que será aquele coração endurecido para que os ouvidos se tapem e os olhos ficam cegos, para ser incrédulo em todo momento, em qualquer momento que tivermos contato com a Escritura Sagrada? Ou um coração disposto a saber que aquilo que está sendo declarado nas Escrituras Sagradas é a verdade? Ou seja, eles estavam na mesma cena. Eles estavam na mesma condição. Eles estavam exercendo a mesma função. Ali estavam eles. No mesmo lugar que estava o centurião, estava este homem. No mesmo lugar que estava aquele que reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, estava aquele homem esperando por Elias, a qual Jesus Cristo já tinha dito que já veio, que já tinha vindo. E por causa disso, ele pode ter perdido a sua oportunidade. E muitas vezes a gente perde a nossa oportunidade. Porque é interessante, essa palavra, ela está sendo ouvida por várias pessoas. E hoje ela pode estar nos trazendo uma grande oportunidade. Porque a própria palavra diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Hoje a gente pode perder a nossa grande oportunidade. Falando sobre estado de coração e sobre oportunidade. Nesse mesmo momento da crucificação, a palavra diz, os evangelhos dizem que Jesus Cristo foi crucificado com mais 2 homens, 2 ladrões, malfeitores. Porque era para se cumprir a Escritura Sagrada, de que ele foi encontrado no meio dos malfeitores, crucificado com os seus malfeitores, com os malfeitores. E é interessante que também, esses 2 homens tiveram a sua grande oportunidade. Mas é interessante que Lucas traz um relato,
que os outros evangelhos não trazem. Os outros evangelhos diz que ali estavam os dois ladrões, junto com Jesus Cristo sendo crucificado. Um à sua esquerda e outro o quê? À sua direita. E olha que coisa interessante. O versículo 39 de Lucas 23 diz o seguinte: um dos criminosos ao lado zombava. Então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Se você pegar os evangelhos que falam sobre esse ato da crucificação de Jesus Cristo, todos que passaram por lá, todos que estavam naquele momento, zombavam de Jesus Cristo, falando o mesmo que esse ladrão na cruz falou, que esse malfeitor, que esse criminoso falou. Aqui está dizendo criminoso. Se você é realmente o Salvador, desça da cruz. Salvou a muitos, agora não pode salvar a si mesmo. Se vai salvar a si mesmo, desça da cruz. E esse malfeitor, ou seja, esse criminoso diz: prove isso. Se você realmente é o Cristo, o Messias, o Salvador, prove isso. Salvando-se a você, Jesus Cristo, e depois salva-nos também. Olha o coração de um dos criminosos. Se a gente for pegar o coração daquele que esponjou, que colocou vinagre na esponja, é o mesmo coração desse homem. Um coração de incredulidade, um coração de zombaria para com a verdade e a palavra de Deus. Se você pega o coração do soldado, do centurião, é diferente desse criminoso. Esse homem estava mais próximo de Jesus Cristo do que o próprio centurião. Esse homem estava sentindo as mesmas dores que Jesus Cristo estava sentindo, nos seus pés e nas suas mãos. Esse homem estava sendo rejeitado como o próprio Jesus Cristo foi rejeitado. Esse homem foi condenado como Cristo Jesus foi condenado. Esse homem passou por zombaria como Jesus Cristo foi zombado. Ele foi considerado indigno de continuar habitando na terra como Jesus Cristo foi considerado. Ele foi considerado criminoso, como Jesus Cristo também foi considerado. E por isso que eles estavam na cruz. E mesmo experimentando o mesmo estado de morte, o mesmo estado de condenação, ele ainda tem a grata satisfação de zombar de Jesus Cristo. E aqui eu trago um pouco para a nossa vida. Porque a gente está como esse criminoso. Toda a humanidade está fadada à morte por causa do pecado do mundo, a qual a humanidade habita. Nós também somos considerados indignos, como este homem foi, como Jesus Cristo também foi. Nós somos considerados pecadores. O versículo 40 diz: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Sentença de morte? Aqui é um segredo muito grande para a nossa vida.
Nós merecemos morrer pelos nossos crimes. Toda a humanidade merece morrer por causa dos seus pecados. Toda a humanidade tem a sentença de morte, entenda isso. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Diz um dos ladrões: ei, ladrão, ei, criminoso, eu e você somos dignos dessa cruz, mas este homem não cometeu nenhum mal, porque as sombras dele, dizendo para ele descer da cruz e também nos salvar. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Em seu reino. Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo aonde? No paraíso. Aqui está o grande segredo para a nossa vida. Aquele que era digno de condenação, que era digno de morte, porque estava numa cruz pelos seus crimes, pelos seus pecados, reconheceu. Quem era Jesus Cristo? O mesmo coração do centurião. Reconheceu a autoridade de Cristo Jesus, a soberania de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Arrependimento, confissão dos pecados, nascimento, mudança de mente, um novo coração. É isso que esse homem faz. Podia olhar para Jesus Cristo como um criminoso, podia olhar para Jesus Cristo como um condenado, podia olhar para Jesus Cristo como uma pessoa pecadora. Mas não. Reconheceu que era Cristo. Se entregou para Jesus Cristo. E aqui eu vou falar algo que pode te espantar um pouquinho. Experimentou o mesmo batismo de Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo disse para os irmãos: vocês estão preparados para experimentar o mesmo batismo de sofrimento que eu vou experimentar? Então eu não tenho dúvida de que a atitude desse homem fez ele receber uma morada celestial, porque o próprio Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem disse o seguinte: sou pecador, vou experimentar a morte, mas eu estou diante da vida, e eu quero ela. Quando o Senhor voltar para a glória do Senhor Jesus, e assentar no trono da tua glória, Jesus, estiver à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, lembra de mim, porque eu não quero experimentar a segunda morte. E o próprio Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo
Em poucas palavras, alcançou a verdade. Vou tornar a repetir. Fez confissão de pecados. Arrependeu dos seus pecados. Aceitou um novo coração. Teve mudança de mente. Em 2 versículos só. Esse homem mostra para nós o que nós temos que fazer. Porque eu e você, se não tivermos essa verdade, vamos morrer. Vamos experimentar a morte. A morte eterna. A segunda morte. O lago de enxofre. O ranger de dentes. A separação eterna do Pai. Toda a humanidade, ela é condenada à morte. Por isso que o Pai enviou o Filho para libertar da morte. E este homem aproveitou essa oportunidade. Mesmo que fossem os últimos minutos de fôlego de vida dele. Esse homem aqui fecha os olhos para uma eternidade tê-la. Não é interrompida a vida dele. Eita glória. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que eu e você precisamos. Eles reconheceram quem era Cristo. É o que eu e você precisamos. Reconhecer urgentemente quem é Cristo. Não vamos nos perder. Encarar os nossos medos. Encarar as nossas realidades. Como fez esse homem aqui, para nós encerrarmos e orarmos. O versículo 42, lá de Marcos 15, diz o seguinte: tudo isso aconteceu no dia antes o quê? Do sábado. No dia o quê? Da preparação. No fim daquela tarde. José de Arimateia, um membro da onde? Do Sinédrio. Muito o quê? Respeitado. Que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de quem? Do reino de quem? O que aquele homem na cruz esperou? O que aquele homem na cruz alcançou? O que aquele centurião diante daquela cena, vendo Jesus Cristo clamar, vendo Jesus Cristo bradar, experimentou? O reino de Deus. Tomou coragem e foi a Pilatos pedir o corpo de quem? De Jesus. Enquanto muitos discípulos estavam fugindo, enquanto muitos aqueles que caminhavam com Jesus Cristo estavam correndo, estavam negando Ele, estavam dizendo que não conheciam Ele, José de Arimateia, não preocupado mais com a sua posição, não preocupado mais com aquilo que ele enfrentaria, porque o próprio texto diz que ele criou o quê? Coragem. E para quê? Para pedir o corpo o quê? De Jesus. Preste atenção nos versículos que virão. Pilatos não podia acreditar que Jesus já houvesse o quê? Morrido. E por isso chamou quem? O centurião romano, encarregado para lhe perguntar: que centurião é esse? Que centurião é esse, igreja? Que centurião é esse, igreja? Quem que é esse centurião? O mesmo que disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E o centurião vai lá.
No versículo 45, o centurião confirmou o fato. E Pilatos disse a José que ele podia levar o quê? O corpo. Versículo 46. José comprou um lenço de linho, desceu da cruz o corpo de quem? De Jesus. Envolveu-o na onde? No lençol. E colocou-o num sepulcro aberto aonde? Na rocha. Depois rolou uma pedra para fechar o quê? A entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam observando, enquanto ele era colocado o quê? Ali. O sinédrio tinha acabado, os líderes do sinédrio tinham acabado de entregar Jesus Cristo naquela cruz. E José de Arimateia, um dos membros do sinédrio, com coragem, porque ele cria que Jesus Cristo era o Messias, trazendo para o nosso palavreado, deu a cara o quê? Pega um lenço de linho, não é isso que ele diz? Um lençol de linho, e vai lá tirar o corpo de Jesus Cristo. Foi em segredo? Com certeza. Muitos líderes do sinédrio estavam lá. Com certeza, muitos mexeriqueiros e fofoqueiros estavam lá, de olho em José. Entenda isso. Aquele que realmente espera o reino de Deus, não se envergonha dele, mas tem coragem. Através de atitudes, mostrar o reino. Foi o que José fez de Arimateia. Não se preocupou se depois iriam expulsá-lo ou matá-lo. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em mostrar a quem ele pertencia. Que isso nos constranja. Que a atitude de José de Arimateia nos faça entender o porquê que o Evangelho foi nos revelado. Está na hora de mostrarmos a que reino pertencemos. Ou a da morte, ou ao reino da vida eterna, que é o reino de Deus. Chega de esconder. Está na hora de termos essa coragem e mostrarmos a verdade. Combatermos o pecado. Resgatar o pecador da morte eterna. Como um dia eu e você fomos resgatados. Apresentar Jesus Cristo. Anunciar o Messias. E ter uma vida digna dessa verdade. Chega. Estamos tendo as nossas oportunidades. E não podemos perdê-las. Hoje, mais uma oportunidade foi nos dada. E não podemos desperdiçar. Porque pode ser a última. Ou sentiremos vergonha. O nosso coração se endurecerá. Cegando os nossos olhos. E trazendo surdez para os nossos ouvidos. Ou seremos como José de Arimateia. Ou seremos como o centurião. Ou seremos como aquele ladrão
que reconheceu o reinado dos céus, a soberania de Deus e o reinado do Messias. Se o nosso coração se abrir, receberemos um novo coração, teremos a renovação de mente, confessaremos os nossos pecados, abandonaremos eles e teremos uma novidade de vida que para a eternidade nunca mais nos abandonará. É vida eterna. É vida eterna. Coloque-se de pé e vamos orar. É vida eterna, igreja. O único que pode nos livrar da morte eterna chama-se Jesus Cristo. Como Ele fez com este ladrão, com este criminoso. Quando o criminoso reconheceu quem ele era. E quando o criminoso faz um pedido para ele, olha que coisa interessante. E Jesus Cristo disse isso para mim e para você. Qualquer pedido que a gente fazer no nome dEle, acerca das coisas do reino de Deus, será concebido. O que é que aquele criminoso pede? A vida eterna. E o que é que o reino dos céus, o reino de Deus oferece? A vida eterna. Ele recebe. Depende de mim, de você. Oh, que coisa linda. Que coisa maravilhosa poder, numa manhã de domingo, receber essa palavra e ter convicção da presença do Espírito do Senhor, nos consolando, nos orientando, nos advertindo, nos dando uma direção, dizendo, é assim que se faz, é assim que se conduz, é assim que se pratica, é assim que se executa. As Escrituras estão aqui. Se os meus olhos na Escritura forem igual aos olhos daquele centurião, reconhecendo toda a verdade que aqui está escrito, ninguém segura. Não há inimigo que prevalece, não há porta do inferno que prevalece. E quando as portas se abrirem, elas serão grandes, eficazes. Mesmo que estiver os inimigos em quantidade, elas serão conquistadas e jamais serão fechadas. Foi o que o apóstolo Paulo disse, uma porta grande e eficaz me foi aberta. Mas há muitos adversários, que eles venham. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, Senhor. Que essa palavra não se perca. Em meio à confusão das nossas vidas, Senhor. Que ela seja encontrada no nosso coração. Para frutificar, Senhor. Para trazer os frutos necessários do teu reino. Que ela não se perca, Senhor. Em meio à confusão das dúvidas da nossa vida, das adversidades diárias, do dia mau, das notícias, Senhor, constrangedoras, que ela não se perca, Senhor, na caminhada diária nossa nessa terra, que pelo contrário, que ela seja o nosso alimento, que ela nos fortaleça, que ela frutifique, Senhor, nas nossas vidas e nas vidas daqueles que tiverem contato, Senhor,
conosco. Depois dessa verdade declarada, que essa palavra germine mesmo, Senhor. Que essa palavra de hoje seja como a semente de mostarda. Que ela crie raiz, que ela cresça. Que ela seja como um fermento que é jogado na massa de pão. Que essa palavra se torne um todo com o nosso ser, um todo com o nosso ser, Senhor. Desde o alto da cabeça às plantas dos pés. Que sejamos corajosos e ousados a partir de hoje. E que as nossas atitudes, e que as nossas ações, e que o nosso falar estabeleça o teu reino. Constranja o pecador a se arrepender. Abandone o pecado. Aceite a nova vida. Que o teu reino, Deus, seja estabelecido. Oh, Maranata. Maranata. Vem mesmo, Senhor. Vem mesmo buscar a noiva. Vem mesmo buscar a tua igreja. Oh, possamos ter a lucidez que o centurião e aquele criminoso teve, a lucidez que José de Arimateia teve, atitudes ousadas, confissão verdadeira. És o Messias, és o Filho de Deus, salva-me, Jesus, lembra de mim, porque irás para o reino da tua glória, lembra-te de mim. Ousado, como foi o amor de Deus para conosco, um amor ágape ousado, um amor perfeito ousado. Um amor sem julgamento ousado. Entregou tudo por nós. Tudo que lhe pertencia Ele nos deu. O teu fôlego de vida, a tua imagem e semelhança, o teu Filho unigênito e o teu Santo Espírito. Amor ousado. Esse é o verdadeiro amor, ágape. Um amor ousado, que se entrega, que vive o reino, que declara o reino, que respira o reino celestial, que se alimenta do reino dos céus. Um amor ousado, que não olha para as atitudes do próximo, mas que ama o próximo. Que não olha para a injustiça, mas busca a justiça. Que não olha para a maldade, mas ama. Sem não querer nada em troca. É o que está precisando para mim e para você. O mesmo amor ousado, com ousadia, que Deus teve em nosso favor, para nos alcançar. Se entregou. Tudo que tinha deu, para nos livrar da morte. Porque este é o plano da cruz. Essa é a verdade da vinda de Jesus Cristo. Nos livrar do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nos resgatar e destruir
os aguilhões da morte. Amor ousado, que não perdeu tempo com a estrutura do mundo, que não aceitou a iniquidade do mundo, que não parou em nenhum segundo a caminhada para Jerusalém, que foi de encontro ao cálice que tinha que ser bebido, que aceitou a obra da cruz e o abandono do próprio Pai, que experimentou a morte e o inferno por causa do pecado da humanidade. Amor ousado, amor que não se preocupou em ser condenado, amor que não se preocupou em ir ao inferno, amor ousado, corajoso, intrépido. O amor ousado faz se entregar. A pessoa se entrega, ela não olha para a sua esquerda, ela não olha para a sua direita, ela tem um alvo, um objetivo, um plano. Venceu a morte, pegou a chave do inferno e da morte, porque viveu o amor ousado, corajoso. Bendito és tu, Senhor Jesus Cristo, que nos amou com ousadia. Bendito és tu, Senhor Jesus Cristo, que sofreu com ousadia em nosso lugar. Bendito és tu, Senhor Jesus Cristo, que experimentou inferno em nosso lugar. Bendito és tu, Senhor Jesus Cristo, por nos amar com ousadia. E voltará para nos buscar, porque venceu a morte. E aqueles que estão em ti, Jesus Cristo, também vencerão a morte. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai nos separar do amor ousado de Deus? A tribulação, a tristeza, a angústia, a morte, vão conseguir nos separar do amor de Deus? Esse amor ousado, que tudo que tinhas entregou por nós, é o que Ele espera de nós, é o que Ele espera de nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã única na Tua presença.